Todos nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, tempos trabalhosos em função dessa grande pandemia mundial. E no Brasil a situação ainda é mais complicada, mais séria, porque o país não possui estrutura para ficar parado por tanto tempo. De repente, todos viram as suas rotinas modificadas radicalmente, do dia para a noite. Deixamos de fazer aquilo que estávamos acostumados a fazer, deixamos de ir nos lugares que estávamos acostumados a ir, para ficarmos todos trancados dentro de casa em função de decretos, principalmente expedidos pelos governadores estaduais, que você sabe muito bem, querem derrubar o presidente da República. Mas não é sobre isso que eu vou falar com você hoje. O que eu quero que você entenda é que toda a população brasileira, ou melhor, uma pequena parte, parou para refletir esses dias. As pessoas saíram das coisas materiais e se voltaram às coisas espirituais. Você pode ver, por exemplo, que desde o início da quarentena até agora sumiram das redes sociais as seguintes expressões: sextou ou sabadou. Sumiram das redes sociais as rotinas nas academias, na praia, nos shoppings. E começaram a aparecer textos, versos bíblicos em todos os lugares. Começaram a aparecer vídeos cristãos. Porque as pessoas tiveram as suas rotinas mudadas radicalmente. Elas levaram um choque na realidade delas e pararam então para meditar um pouquinho nas coisas de Deus. Deus começou, ou melhor, voltou um pouquinho a ser o foco, a ser o assunto nas redes sociais. Muitas pessoas passaram a dizer que Jesus estava próximo de retornar, que Jesus estava próximo de voltar. E em Israel, recentemente, o ministro da Saúde, porque o país também atravessa a pandemia, o ministro da Saúde deu uma declaração extremamente chocante. Ele disse que o Messias, o Salvador, interromperá a pandemia até o dia 16 de abril. E não foi qualquer pessoa, veja bem, foi o ministro da Saúde. Veja a matéria. Ministro de Israel diz que Messias interromperá a pandemia até 16 de abril. Alguns dias atrás, Yaakov Litzman, ministro da Saúde de Israel, deu uma entrevista na qual compartilhou que medidas foram tomadas para combater a pandemia. Quando perguntado se Israel permaneceria fechado até o dia 16 de abril, quando é celebrada a Páscoa, o ministro respondeu de maneira inesperada: Deus não permita. Oramos e esperamos que o Messias chegue antes da Páscoa, porque este é o tempo da nossa redenção. Estou certo de que o Messias virá e nos salvará, assim como Deus nos salvou durante o Êxodo e fomos libertados. O Messias virá e salvará todos nós. Portanto, se os ministros de Israel falaram que o Messias se manifestará antes de 8 e 16 de abril e interromperá a pandemia, então eles têm boas razões para isso. Além disso, indiretamente, as palavras do ministro israelense são confirmadas por rumores dos mais altos círculos financeiros dos Estados Unidos, onde afirmam que a questão da pandemia será resolvida no final de abril e que haverá um boom inimaginável à economia. Naturalmente, os rumores são apenas as conversas de alguns participantes em salas de bate-papo e fóruns, mas essa conversa segue estritamente a declaração do ministro de Israel. Portanto, podemos pensar que até maio, de alguma forma, a crise acabará? A fonte dessa notícia é do site Breaking Israel News. Independentemente se o ministro de Israel quis se referir a Cristo ou ao anticristo, porque você sabe muito bem que Jesus Cristo virá nos ares, fato é que quando acontecer o arrebatamento da igreja, terá início a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, onde o anticristo vai governar o mundo como ditador mundial. E o líder judeu, ou melhor, o ministro da Saúde de Israel, declarou que isso deve acontecer até o dia 16 de abril desse ano. Essa declaração é extremamente chocante e preocupante. Certamente os judeus têm boas razões para estudar e esperar essa data. Agora, independentemente disso acontecer ou não, e antes até que você diga que ninguém sabe o dia e nem a hora, conforme Jesus falou, isso é fato, é também notório que nós estamos vivendo um tempo, uma crise tão séria, onde o mundo até agora está chocado, que há sim um cenário perfeito para que um governante mundial, que você sabe que é o anticristo, tome o poder e comece a reinar e solucionar o problema das nações.
Nós estamos sim muito próximos da volta de Jesus Cristo. Não é de hoje que eu falo isso para você. Se você for acompanhar todos os nossos vídeos, você vai ver que ao final eu falo sempre a mesma coisa. E agora eu vou repetir. Jesus Cristo está voltando.